Questão de número 14. Questão 14, ela trata da atenção primária à saúde seletiva. Então, quem não conhece ou quem não está estudando, está começando a ver agora, deve estar se perguntando o que é isso, né? O que é atenção primária seletiva? Então, mais uma vez, a recomendação de vocês estudarem sobre a atenção primária, né? Antes de estudar a política. Então, a atenção primária, ela também vai ter o quê? Formas de concepções e de organizações diferentes. Então, é chamado até por alguns artigos ou alguns livros que vocês queiram, é chamado de interpretações de atenção primária. Então, a gente pode chamar de interpretações da atenção primária ou concepções da atenção primária. Então, de uma maneira assim geral, internacionalmente falando, a atenção primária, ela pode ter três tipos de interpretações, né, ou de concepções. Uma é de atenção primária seletiva, que é essa que a questão aí ela vai abordar. A outra é de uma atenção primária como primeiro nível de atenção do sistema. Então, ela é o primeiro nível de atenção do sistema e ela também não vai ter a garantia de uma organização do sistema de saúde. É esse primeiro nível onde vão ser ofertadas as ações, onde ele vai ser planejado, ele vai ter uma certa estrutura. E a terceira concepção é a concepção de atenção primária como uma estratégia para reorganizar ou organizar o sistema de atenção à saúde, que é essa estratégia que a nossa política se propõe a ter, né? Então, é essa estratégia de reorganização do sistema de atenção. Nas provas, de maneira geral, e das muitas provas que a gente olha e que a gente lê, da concepção de atenção primária, eles gostam de enfocar sobre a atenção primária seletiva, porque é essa concepção ou é essa interpretação que não se quer. Então, nós não queremos que a nossa política de atenção básica, ela adote esse tipo de atenção primária seletiva, que já tivemos, né? E aí, explicando um pouco o que é essa concepção de atenção primária seletiva. Então, essa atenção primária, o nome seletivo, ele não é um nome à toa. Então, seletivo, e que ela pode também ser chamada por alguns atores como focalizada, ou seja, ela tem um foco ou ela seleciona as populações que são consideradas as populações de maior risco ou a população mais pobre. Então, essa concepção ou essa interpretação, geralmente ela vai estar onde? Direcionada a populações pobres de regiões consideradas regiões pobres. Para a sua organização, ela vai utilizar tecnologias, né, simples, de baixo custo e que vai ser provida por profissionais de baixa qualificação profissional. No sentido, essa qualificação que? No sentido de uma formação. Exemplo, agentes comunitários de saúde, né, de pouca formação, digamos assim, profissional. Então, essa é uma característica. Essa atenção primária seletiva, aqui no Brasil, e para facilitar o estudo de vocês e a compreensão, a gente teve com a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o PACS, em 1991. Então, o PACS ele foi implantado em 1991 como uma medida, como uma estratégia para responder a uma necessidade, que era a necessidade o quê? A mortalidade infantil, que atingia as regiões chamadas dos bolsões de pobreza, principalmente na região Nordeste. Então, ela é implantada inicialmente no Ceará e depois ela se espalha para outras regiões. E era feito o quê? Os profissionais, eles eram agentes comunitários de saúde, supervisionados por outros profissionais de nível superior, e eles faziam principalmente o quê? A terapia de reidratação oral. Então, um dos enfoques desse tipo de atenção primária, ela é voltada também para determinados grupos. Então, que grupos? Aqueles que são ali, que demandam uma urgência maior, como os grupos criança e mãe. Então, saúde materno-infantil foi um dos grandes enfoques dessa atenção primária seletiva.
E uma outra característica dessa atenção primária, e que ela também é característica do PACS quando ele é implantado, não há uma possibilidade de referenciar esse usuário ou essas pessoas para um outro nível de complexidade do sistema. Então, ela se resume àquilo ali, né? A prestar um tipo de atendimento mais simples, utilizando uma tecnologia simples, de baixo custo, com um profissional de pouca capacitação técnica, em áreas que são áreas, né, de maior risco e principalmente para a saúde materno-infantil. Então, esse tipo de atenção primária seletiva ou focalizada é o que não se quer. Por quê? Porque as mudanças, o que ele faz é muito pontual, né? Isso não transforma a realidade e isso não muda, né, o sistema. A última concepção, que foi o que eu falei para vocês, a concepção ou interpretação de reorganização do sistema, é que realmente traz toda a potencialidade que a atenção primária tem. Então, lá na questão, voltando para a questão, ele diz o seguinte: sobre a atenção primária, leia os itens abaixo. A atenção primária seletiva. Item 1. Controle de doenças em países em desenvolvimento. Isso faz parte, ou isso é característica da atenção primária seletiva? Sim. Então, ela fez parte aí, como o exemplo que eu dei do PACS, né, de controlar doenças, de controlar as doenças diarreicas, né, prevenir a mortalidade, reduzir a mortalidade infantil em países em desenvolvimento. Item 2. Concentração em saúde materno-infantil. Exatamente, aí como eu falei, né? As ações elas se concentram nesse grupo aí, como chamam, nesse binômio. Item 3. Porta de entrada do sistema. Como eu falei para vocês, uma das características é que ela não dá garantia de referência para outros níveis do sistema. Então, se ela não vai fazer isso, ela não é porta de entrada, né? Ela é apenas uma organização, uma resposta que está se dando ali imediata para uma necessidade de saúde. Então, o item 3 não faz parte das características da atenção primária seletiva. Item 4. Tecnologias simples por trabalhadores de saúde comunitários. Sim, também faz parte aí, como eu falei, a tecnologia simples, trabalhadores de saúde comunitários, agentes comunitários de saúde. E o item 5, promoção de condições e estilos de vida saudáveis. Não faz parte, porque ela não trata aí, né, desse enfoque preventivo, desse enfoque de trabalhar sobre os determinantes sociais da saúde. Então, a alternativa correta é a alternativa, então, A, que ele diz que o item 1, 2 e 4 são os itens corretos. E eu reforço a dica de vocês assistirem aqui no nosso canal os vídeos que falam exatamente das características dessas interpretações da APS. Até a próxima questão.